Fala pessoal, meu nome é Henrique Lima, eu sou CEO, sócio, fundador da Fluxo Empresarial. É uma empresa de implementação comercial para empresas que têm times de venda. Então, a nossa função é acelerar o time de vendas, implementar uma cultura comercial forte e fazer com que essa empresa aumente faturamento e receita com a performance desse time de vendas. E também sou sócio fundador da Veglins Capital, que é uma empresa de planejamento financeiro, soluções financeiras 100% voltado para consórcio. Hoje nós temos em média aí 18 vendedores. A 19ª entrou hoje no time. Então, nós lidamos diretamente com times comerciais dentro da nossa operação e também implementamos tudo o que a gente faz aqui em outras operações de clientes e parceiros. Bom, o objetivo desse vídeo é o seguinte, te explicar por que um treinamento de vendas tradicional, a maioria deles que a gente vê por aí, não vai funcionar para o teu time. Tá? Então eu trouxe aqui 6 tópicos, sem corte, só trazendo verdades, o meu ponto de vista e tudo que eu acredito com relação a time de venda. Então se você chegou até aqui, eu te peço, a gente está começando uma série agora no YouTube, então curte o vídeo, compartilha, clica no sininho e se inscreve no canal para dar uma força pra gente. Isso aqui dá um trabalhão danado e eu tô querendo cada vez mais colocar esses conteúdos aqui, são pílulas de conhecimento que a gente vai poder trazer, onde a galera vai ter um acesso 100% gratuito e muito bacana sobre como funciona a nossa operação. Por exemplo, aqui, ó, tô na sala de operações, aqui tem um quadro, ali tá a sala do Matheus, para lá tem mais gente, tem mais sala, aqui tem uma sala de reunião, ali é a entrada, desce ali pro primeiro andar, enfim. Eu vou trazer basicamente um pouco da nossa operação, como que a gente pensa, como que funciona. Tá? Então, o primeiro tópico é a ilusão do conhecimento. Por que eu nomeio esse tópico de ilusão do conhecimento? Porque tem muita empresa que vende serviço ou produto que tem time interno de vendas, seja um time home office como um time presencial também. Está vendendo online, por exemplo. Tem muito time que acaba contratando treinamentos muito genéricos de venda, onde você vai ver lá a palestra da pessoa. Ela vai falar sobre postura, sobre gesticular, sobre comunicação não verbal, comunicação agressiva, comunicação violenta, oratória, tom de voz, volume. E tudo bem, isso faz sentido e isso funciona. Mas na minha concepção, na minha opinião, não é esse o fator fundamental que vai fazer o teu time vender mais. Eu acredito que esse treinamento ele funciona muito para venda de balcão e aumenta a performance de venda de balcão. Por exemplo, as lojas que tem aqui na rua. Tem uma loja de material de construção aqui na frente. Funciona para eles. É venda de balcão. Tem uma loja de roupa logo do lado. Funciona. Venda de balcão. Tem um restaurante também aqui na frente. Funciona. Atendimento ao cliente direto. Ele já está lá sentado na mesa. Isso tudo funciona. Tá? Mas se você tem um time de vendas, está vendendo produtos ou serviços, principalmente online, fica um pouco mais difícil. Fica um pouco mais difícil porque é mais complexa a venda. Então você precisa tratar de outros fatores que eu vou trazer aqui. Como, por exemplo, o primeiro passo para você dar um treinamento de vendas para um time interno é fazer um diagnóstico da operação e entender primeiro como que é esse funil desse produto ou desse serviço desse time. Quais são as etapas pelas quais um cliente passa? Qual é a jornada de compra? Tá? Depois, quais são os indicadores que estão sendo controlados e que não estão sendo controlados, mas que deveriam ser? Aí implementa-se uma cultura de indicadores. Terceiro ponto, quais são as diretrizes comerciais, rituais, rotinas que existem naquele time? Porque, na maioria das vezes, o problema de vendas não é nem de vendas, é de processo. Teu time está tendo treinamento, tem ritual, qual é a estratégia? Tem a meta do mês, semanal, do dia, tem metas topo, meio, fundo de funil, quantos leads tem que prospectar no dia, quantos tem que agendar, para quantos tem que enviar proposta, com quantos você tem que fechar. Tem isso projetado para o mês, para a semana, para o dia. Então envolve muito mais coisa do que só um treinamento de comunicação e oratória muito simples, que vai acabar tornando o quê? O teu vendedor o quê? Uma coisa que eu chamo aqui que é o obeso mental. Ele vai acumular uma série de conhecimentos que não são tão úteis no dia a dia dele para ele performar e fazer mais grana. Lembrando, o nosso vendedor, ele quer fazer grana, ele quer fazer dinheiro. E nós temos que dar condições favoráveis para que ele consiga fazer isso de fato. Tá? O segundo tópico é
Treinamento não muda comportamento. Cara, muito dono de empresa vem até a mim procurando um treinamento de vendas, mas o problema que ele está enfrentando, na visão dele, a taxa de conversão tá baixa. Mas quando eu entro na operação e faço o diagnóstico, eu percebo que muito desse problema, 80% desse problema, está na cultura comercial. Pô, Henrique, mas deixa eu entender. Tu começou falando de treinamento não resolve o comportamento. O que tem a ver com cultura comercial? Cultura é o quê? Cultura nada mais é do que... Deixa eu resumir para você. Cultura é o que você aceita dentro da sua empresa, não é o que está escrito na parede. É o que você aceita. Se o teu vendedor não liga para 80 pessoas no dia, sendo que a meta dele é ligar para 80 pessoas no dia e você aceita, é tua cultura. Tua cultura permissiva está deixando isso acontecer. Está criando um vendedor preguiçoso. Teu vendedor liga, o cliente traz uma objeção e ele para na primeira objeção. Tu aceitou isso? Cultura permissiva. Isso tudo cria uma base de comportamentos, né? E quando você cria base de comportamento, você cria uma cultura que não favorece a performance, porque cultura é um conjunto de comportamentos que vai se desenvolvendo ao longo do tempo em um determinado local. E isso vai se espalhando pelas pessoas. A cultura se espalha pelas pessoas, né? Vou dar um exemplo de cultura. Quando você pensa em Rio de Janeiro, você pensa no quê? Futebol, cerveja, samba, pagode, funk, favela. Quando você pensa em Minas Gerais, pão de queijo. Quando você pensa no Nordeste, você vai pensar lá em Salvador, Bahia, Carnaval. Quando você pensa em São Paulo, trânsito. Enfim, isso são fatores que, de forma bem rasa, explicam um pouco do que é a cultura, tá? Então, o treinamento, quando o dono da empresa ele contrata, quando você, gestor, dono, CEO, diretor, contrata um treinamento, ele não vai resolver o comportamento do teu time, não. O que vai resolver o comportamento do teu time é você. É o que você aceita e o que você não quer mais aceitar de jeito nenhum. Tá? Então não vai ser um treinamento que vai mudar o comportamento do teu time. É que nem quando eu entro nas empresas para fazer implementação comercial. Eu dou um choque de realidade no time. Eu implemento uma nova cultura, mas o dono que me contratou, ele precisa ser uma extensão do que eu estou fazendo lá dentro. Ele tem que replicar aquilo diariamente. Para quê? Para fortalecer esse comportamento de performance, né? Repetindo rituais, rotinas, repetindo, para que isso, ao longo do tempo, se torne o quê? Um hábito. E quando isso se torna um hábito, aí sim, depois de muito tempo, se torna um comportamento padrão. E o conjunto desses comportamentos se tornam cultura. Então não é um treinamento que vai mudar o time. Vou fazer um treinamento de vendas aqui, a conversão vai aumentar lá no... Putz, vai ser maravilhoso. Não, calma. Pode acontecer, de fato. E vai acontecer. Mas não vai acontecer se você tem um time indisciplinado. E aqui vai o segredo, né? Se o teu time é indisciplinado, preguiçoso, e você tá puto com isso de verdade, isso é culpa tua. Porque o comportamento do time é baseado no comportamento da liderança. Terceiro ponto. O maior erro das empresas. Cara, qual é o maior erro das empresas? Ao meu ver, o maior erro das empresas que eu pego aqui é: contrata um time de vendas, dá uma meta do mês e vai, se vira. Vendedor, consultor, representante, não adianta você dar uma meta do mês e largar ele para fazer. Você precisa ter reunião de alinhamento. Você precisa ter treinamento constante. Você precisa mostrar não só a meta do mês, mas a da semana. Quebrar essa meta em mês, semana, dia. E fazer um acompanhamento muito cerrado. Porque o que acontece nas empresas que eu entro? O cara tem uma meta do mês, ele é até bom vendedor. Mas ele não sabe como chegar lá, ele não sabe por qual canal abordar, como abordar, ele não tem um script, ele não tem um processo. Então esse é o maior erro que eu pego. O dono vem, o diretor vem, o gestor vem, dá uma meta, mas não fala por qual canal que ele pode começar a fazer isso.
qual script ele pode utilizar para começar a fazer isso, qual é o processo que ele segue, qual é o passo a passo. Ele não tem um exemplo de uma ligação, porque ele não fez um roleplay. Então, na minha opinião, o maior erro das empresas na hora de fazer isso é justamente não dar um caminho claro para essa meta ser batida. Tá? Então, você deu a meta, gestor, diretor, dono, enfim, que seja. Você deu a meta, desenhe o caminho. Ah, Henrique, mas quando eu era... Cara, quando você era. Se o vendedor tivesse o mesmo comportamento que você, ele não ia ser vendedor, ele ia ser dono de uma empresa. Entendeu? Próximo. O que realmente muda a performance das empresas que a gente atende aqui? Treinamento. Treinamento. Treinamento prático, tá? Não é teórico, não. Eu faço 2 treinamentos de teoria e depois um intensivo de roleplay. Por que isso muda o jogo? Porque o teu vendedor, ele ganha repertório, ele aprende a lidar com diversas situações diferentes por conta dos diversos roleplays, e ele ganha mais o quê? Segurança. Ele não fica mais aquele vendedor medroso, falando, gaguejando, aí ligando com medo. Ai, desculpa te ligar, eu posso estar te perturbando. Não, ele fica um vendedor mais confiante, com postura, com posicionamento. Isso realmente é muito bom, mas ele só ganha isso com 2 fatores, né? Ele precisa acumular repertório. Como é que acumula o repertório? Repetindo, repetindo, repetindo. Tá? Repetição com correção até exaustão gera a perfeição. É um mnemônico aí para você lembrar. Tá? Então, com o repertório, ele ganha confiança. Como é que vai ganhar repertório? Treinando todo santo dia. Tem que ter roleplay todo santo dia. Eu parto desse princípio. Se eu sou dono, eu atuo como closer também, né? Mas, se eu sou dono e eu tô fazendo roleplay, imagina quem tá abaixo de mim ali no time de vendas. Está fazendo roleplay direto, a todo momento, a todo tempo. É chato? Sim. Fazer gestão é cansativo? É. Vai tomar seu tempo? Vai. Mas você quer vender mais? Faz o que tem que ser feito. O caso que eu mais vejo nas empresas que a gente atende aqui. Bom, o caso que eu mais vejo nas empresas que eu atendo aqui é cultura comercial fraca. É gestor, dono, líder sendo muito permissivo por ter receio de cobrar. O líder, ele ao longo do tempo, ele estreitou tanto os laços com aquela equipe que na hora de cobrar, ele se sente malvado, chato, e ele não quer cobrar. Porque ele está preferindo manter um relacionamento bom do que brigar pela performance do time. Então, o que eu mais vejo são gestores, diretores, donos, líderes que estreitam muito os laços com o time e esquecem de estabelecer determinados limites saudáveis para a operação. Quais são esses limites saudáveis? Olha, eu não sou contra você estreitar relacionamento com quem é do teu time, independente de hierarquia. Mas você, como líder, precisa se posicionar e colocar limites claros. Do tipo, eu tô aqui, eu tô brincando, a gente tem um relacionamento saudável, mas isso não impede a cobrança que eu vou fazer em cima de você, tá? Isso não impede que eu faça esse tipo de cobrança e que eu conduza as atividades do jeito que eu quero. Você tem uma meta para bater. Você bateu, eu vou te parabenizar. Se você não bateu, eu vou descobrir por que a gente não bateu. Se você não prospectar, se você não bater a meta de produção, eu vou te cobrar. Então, esses limites precisam ficar muito, muito claros, assim. E quando eu entro nessas empresas, eu vejo que o líder, ele definitivamente não estabeleceu esses limites. Isso é o que eu mais vejo. E o que fazer agora? Bom, o que você deve fazer agora como líder comercial, como dono de um negócio que tenha time comercial? O primeiro passo é criar processos comerciais eficientes, mapear a jornada de compra do teu consumidor. Segundo passo, criar materiais de apoio e suporte para o teu time comercial, de forma que ele seja um pouco mais independente. Em vez dele recorrer a você para saber o que falar, ele tem que ter um material para ele recorrer primeiro e saber, enfim, ganhar essa independência mínima. Depois de você criar esse material, cara, estabeleça suas rotinas e rituais. Reuniões de alinhamento, reuniões de roleplay, tudo isso para dar mais repertório para o teu time. Depois disso, estabeleça suas metas mensais, mas quebre essas metas em semana e dia. E não é só meta de faturamento.
é meta topo de funil. O que é uma meta topo de funil? Eu que chamo assim, tá? A meta topo de funil é quantas pessoas ele tem que abordar, quantas ele tem que agendar, quantas ele tem que fazer reunião, quantas propostas ele tem que enviar, quantas pessoas tem que responder ele a partir do número total de abordagens. Tudo isso vai dar uma série de indicadores para ele ter um parâmetro de produção e saber se ele está indo bem, se ele está indo mal. Então esses são os passos que eu julgo determinantes e fundamentais para você iniciar uma cultura comercial forte, de performance. Se você gostou do vídeo, comenta aqui sobre o que você quer que eu fale, sobre o que você quer que eu dê opinião, um vídeo que você quer que eu comente. Cara, ajuda a gente. Se inscreve no canal, clica no sininho, envia esse vídeo para alguém, tá? E se você puder, tira um print, bota na tua rede social, marca a gente, me marca, vai ser muito legal. E obrigado por chegarem até aqui. E é claro, bora vender.